Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje temos uma belíssima entrevista com o Mauro Oddo. Ele vai conversar com a gente aí sobre uma nova proposta de financiamento e produtividade para as pequenas e médias empresas. Vamos bater esse papo com o Mauro Oddo. Deixa eu apresentar aqui rapidamente o Mauro Oddo. Já esteve aqui no nosso programa falando sobre a questão... A gente falou sobre o livro, né, Mauro? O Foi. Pirilampo no Porão. Foram. E foi uma entrevista muito legal, muito bacana. E hoje vamos falar sobre as novas formas de financiamento que vocês do IPEA estão sugerindo. Então, aproveito para te apresentar, né? Engenheiro mecânico, administrador da UF, mestre em engenharia de produção pela UF, doutor em engenharia de sistemas e computação pela COP UFRJ, ocupou cargos de direção de empresas públicas e privadas, foi consultor de gestão organizacional e qualidade, além de professor e gestor em diversas instituições de ensino superior, entre as quais a PUC, o IBMEC do Rio de Janeiro e a COP-IAD. Atualmente, o Mauro é pesquisador no IPEA, onde se dedica a estudos sobre produtividade, as pequenas e médias empresas, a informalidade, a precarização do trabalho, além de professor de mestrado do Instituto, do IPEA. É autor do livro Um Pirilampo do Porão, que foi tema aqui da nossa entrevista, uma delas, né, um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil. E, Mauro, eu já começo a gente resgatar um pouco um pirilampo no porão, né, para a gente... Vamos lá. Na verdade, né, que a gente está, eu e um grupo de colegas do IPEA, do BNB, do SEBRAE, a gente está trazendo. É importante chamar a atenção, né? São pesquisadores, né? Esse disclaimer é sempre importante fazer. Não são. O IPEA não tem produtos que sejam, né, digamos, institucionais, né, com exceções. De um modo geral, né, os produtos assinados são dos autores, né, e nesse caso eu te falei, são um colega do SEBRAE, um colega do BNB, produto autoral também, quer dizer, não é uma proposta institucional nem do BNB, nem do SEBRAE. Na verdade, a gente está trazendo, né, uma proposta de uma nova modalidade de financiamento para o Brasil e direcionando essa modalidade num passo inicial para as micro e pequenas empresas para a questão-chave da produtividade. Na verdade, essa ideia ela surgiu exatamente do problema da produtividade que a gente abordou lá no Pirilampo, né? Resgatando aqui muito rapidamente, né, qual a ideia, né? Num trabalho que a gente desenvolveu lá no IPEA, junto com a CEPAL, a gente fez uma retomada do conceito estruturalista, né, que voltou à baila, a ideia da heterogeneidade estrutural, né? O que é isso? São economias em que você tem desníveis de produtividade muito grandes e que permanecem no tempo. Tá? É uma característica, a dessemelhança de produtividade, digamos assim, é uma característica do capitalismo, né? Mas a ideia de Schumpeter é que você tem um hiato de produtividade entre empresas, né? E esse hiato ele tende a convergir. Empresas menos produtivas vão absorvendo tecnologia, né? Ela chama de transbordamento tecnológico, elas vão absorvendo tecnologia e a sua produtividade vai convergindo para as empresas mais produtivas. Até que surge uma inovação disruptiva e as empresas dão saltos de produtividade, a boca abre de novo, e com o tempo, né, vamos pegar o exemplo disso aqui, né? Alguém um dia inventou o touch, né? Empresas que adotaram isso, né, porque, né, vamos entender que a gente está falando de processos produtivos, né? As telas touch começam a entrar nos processos produtivos das empresas, elas começam a ganhar produtividade. E elas abrem, né, as primeiras a adotar abrem isso. Com o tempo, a sociedade vai transbordando, a sociedade toda vai adotando e isso converge. Né? A teoria cepalina é que países que eles chamam de periféricos, e o Brasil está enquadrado nisso, esse ato de produtividade é enorme e não converge. E ele permanece e se reproduz no tempo. A gente fez um diagnóstico e isso, né, permanece, essa é uma teoria dos anos 70 que permanece válida no Brasil de hoje. Uhum. Eu lembro que você até havia comparado o livro com outras economias, mostrando Isso. que esse hiato é bem menor, né, em outras Alemanha, economias, por exemplo, né? Isso. A gente, né, então, você tem uma produtividade, sempre fala, a produtividade média do Brasil é muito baixa. Né? A produtividade média baixa é a história das galinhas, né?
na média, cada um comeu uma galinha. Um comeu duas, outro não comeu nenhuma. Né? Na média, a nossa produtividade é baixa porque a gente tem um extrato de baixíssima produtividade na economia. Aí, a partir desse diagnóstico, a gente foi olhar assim, onde é que está isso? Né? Onde é que a gente localiza esse ato de produtividade? E aí saltou aos olhos a questão do porte de empresa. Né? As empresas de menor porte, elas são quase que por definição, com raríssimas exceções, tem países em que isso não se verifica, mas são exceções, elas são menos produtivas do que as grandes empresas. Estamos falando em produtividade do trabalho. O que é isso? É a quantidade de riqueza que um trabalhador gera no seu posto de trabalho. No fundo, se você somar as produtividades do trabalho de todos os trabalhadores do país, você vai ter o PIB. Né? Sinteticamente é isso. Pequenas empresas são menos intensivas em conhecimento e capital. Menos escala, menos conhecimento, elas tendem a ser menos produtivas do que as grandes. Mas esse ato de produtividade por porte, ele é, né, nos países periféricos, particularmente no Brasil, ele é extremamente mais elevado do que nos países, vamos chamar assim, de centrais, né, ou desenvolvidos. Nesse caso que você pegou, vamos pegar uma comparação Brasil-Alemanha, números de 2012, mas esses números não mudaram muito desde então. Né? A coisa continua igual nos dois países. Se você tomar a produtividade de uma grande empresa como 100, uma média empresa alemã, a produtividade do trabalho dela é 82, ou seja, um trabalhador num posto de trabalho de uma média empresa alemã gera 82% da riqueza que um trabalhador do mesmo segmento numa grande empresa, ou da economia como um todo numa grande empresa. Então, a produtividade do trabalho lá, da média, é 82. Da pequena empresa, é 70. E da microempresa, é 68. Caso brasileiro, a produtividade da média é 40. A produtividade da pequena é 27. E da micro é 10%. O que significa isso? Significa que um trabalhador num posto de trabalho de uma microempresa leva quase um ano para gerar o mesmo PIB que um trabalhador de uma grande empresa. Eu diria que superar isso não é condição suficiente para superar a desigualdade social do Brasil, mas ela é a condição necessária. Está aí explicado muito da nossa desigualdade de renda. Na medida que um trabalhador gera 10 vezes mais riqueza no posto de trabalho do que outro, você começa a entender a desigualdade de renda do país. Tem segmentos da economia brasileira que a produtividade do trabalho mensal é menor do que um salário mínimo, ou seja, o produto do trabalho dele é menos do que um salário mínimo. Você não pode remunerar, o patrão não pode remunerar esse cara a salário mínimo. Explica-se, ou é um autônomo que produz menos que um salário mínimo. Aí você explica por que metade dos trabalhadores do país ganham menos de um salário mínimo, que é um número que a gente se assusta, mas essa é a realidade. Então, Márcio, assim, o desafio para o desenvolvimento econômico do país, você não vai desenvolver esse país se você não superar esse gap de produtividade. E aí nós temos dois pontos aí dessa questão, que é a questão da qualificação gestora, que você mencionou, né? E a questão do investimento e como isso chega nas pequenas e médias empresas. Exatamente. Né? Porque a ideia é, esse problema ele não está associado ao trabalhador, ele está associado ao posto de trabalho. Se eu pegar esse mesmo trabalhador e colocar numa grande empresa, o mesmo trabalhador eu tiro da microempresa e coloco na grande empresa, a produtividade dele lá na grande empresa vai ser a produtividade daquele posto de trabalho que ele ocupa. Então, a questão é, a gente precisa revolucionar os postos de trabalho das pequenas empresas do país. Mauro, isso envolve duas coisas. Mas espera aí. Antes de você começar a falar, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já para falar da proposta e detalhar a proposta. Fique com a gente volta já. Há o tempo em que o aprender se faz brincando e o saber se torna sério. Há o tempo em que a atitude é construída e saber vai se tornando próprio. Há o tempo de entender e de se fazer entender, de enfrentar os desafios e encarar o futuro. Nesse novo tempo, vencemos limites e fizemos da distância formas de caminharmos mais juntos. Em todos os tempos, para todos os desafios, nossa escola prepara seus filhos.
CPEC, do ensino infantil ao pré-vestibular. Educação para o tempo que vier. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Você já conhece o Colégio Coelher? Aqui você vai garantir toda a escolaridade do seu filho, da educação infantil ao ensino médio, com aprendizado dinâmico e professores qualificados. Os alunos despertam um interesse pelo conhecimento, em aulas práticas e divertidas. Em tempos de incerteza, conheça o colégio que garante qualidade de ensino presencial e virtualmente, e onde a segurança do seu filho estará em primeiro lugar. Colégio Coelher, preparando um novo amanhã. A Unicriança está empenhada em garantir que o processo de aprendizado do seu filho não seja comprometido. Seja online ou de forma híbrida, nós estamos prontos e comprometidos com o futuro do seu filho. Nós continuamos sendo a segunda casa do seu filho. Venha fazer parte da nossa família. Unicriança, Avenida Ipiranga, número 525. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Estamos conversando com Mauro Otto. Estamos falando sobre o último trabalho que ele e uma equipe do IPEA desenvolveu, né? Aníbal Pinto, Schumpeter, Friedman, um coquetel, uma proposta de sistema de captação e financiamento do aumento da produtividade das pequenas e médias empresas com pagamento quando o negócio prospera. Ou seja, é bem revolucionário, né, Mauro? A gente dá contextualização. Vamos agora entender que proposta é essa, né, Mauro? Qual é a proposta, né? Sim. Onde é que está a questão? A questão está, primeiro, eu preciso, a gente está falando revolucionar o posto de trabalho. Primeira questão, ela passa pela questão gerencial.
né, o nível de qualificação gerencial do micro e pequeno empresário é muito baixo. Né? Você tem experiência tipo Brasil Mais, né, um programa de governo de consultoria para empresas industriais, que só uma mudança de layout aumenta em 50% a produtividade de trabalho da empresa, só mexendo no layout. Então, você precisa, em primeiro lugar, né, qualificar, né, o empresário brasileiro. Em segundo lugar, modernizar tecnologicamente o posto de trabalho. Bom, modernizar o posto de trabalho, a gente está falando em investimento. Investimento, a gente vai estar falando em crédito. E aí a gente barra na enorme dificuldade de acesso a crédito que a pequena empresa tem. De um lado, para quem toma, né, te dando números disso. Tá? Taxas de juros. 2019, a taxa de juros da média da grande empresa era de 8,7%. Da pequena, 40,1% ao ano. Da micro, 47,8%. Cara, ninguém se financia a 40% ao ano. Né? Não tem como. E por que essa taxa de juros, né? De um lado, isso é inacessível para o empresário. Por que essa taxa de juros é elevadíssima para quem empresta? Cara, banco, né? Eu sempre falo assim, banco não empresta dinheiro. Quem empresta dinheiro é meu pai, minha mãe. Pai, me empresta dinheiro. Ele me empresta, daqui a um tempo eu devolvo. O banco aluga dinheiro. Né? Esse aluguel é o juro. E esse juro, né, é tão mais alto quanto mais o risco do negócio. O banco é um empreendimento que quer ter lucro. E a assimetria, a gente chama de assimetria de informação, os demonstrativos contábeis, o histórico de crédito médio das pequenas empresas, né, ele é de altíssimo risco para quem empresta. Em segundo lugar, pequena empresa não tem colateral, não tem garantia. Aquela brincadeira, o banco empresta para quem não precisa, para quem tem como garantir o crédito, a pequena empresa não tem. E ele cobra esse risco com uma taxa muito alta. Então, a gente precisa baixar essa taxa e a gente precisa qualificar o empresário. E a gente pegou um modelo que surgiu na Austrália e hoje ele é usado na Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, se eu não me engano, Hungria, para financiamento estudantil, para crédito educativo, que é o pagamento contingente à renda. Qual a ideia do crédito estudantil? Você financia o aluno com crédito educativo, quando ele se forma, e aí essa é uma ideia de Friedman, por isso que a gente fala Friedman, Schumpeter e Aníbal Pinto. Aníbal Pinto é o pai do estruturalismo, dessa questão da produtividade. Schumpeter é a questão do transbordamento da inovação como, né, mecanismo de arraste no desenvolvimento da economia. E Friedman com a ideia de que qual a dificuldade de financiar o aluno? É a falta de garantia. Se você conseguir transformar em garantia a renda futura dele, você abaixa enormemente o risco. E esses países começaram esse programa para crédito educativo. E a gente está trazendo ele no Brasil com uma proposta para crédito educativo e principalmente para financiar micro e pequena empresa. Então, qual é a ideia? É um crédito, né, muito rapidamente, né, assim, detalhar isso, mas, né, como é que isso funcionaria? A empresa que deseja acessar o crédito, ela passa por um processo, o empresário tem que passar por um processo de qualificação. Ele passa por um processo de qualificação gerencial, gestão da produção, em marketing, gestão financeira, que é fundamental, né? A gente chama de crédito assistido, um processo de crédito assistido em que ele passa por uma capacitação. Ao final da capacitação, ele elabora um plano de negócio e entrega o plano de negócio. Isso requalifica esse cara. Só ele conseguir desenvolver um plano de negócio, ele já amadurece como gestor. Então, você vai ter... E aí é um sistema regulado por uma agência reguladora. Você vai ter, né, instituições que vão fazer essa capacitação, credenciadas, instituições que vão avaliar essa capacitação e dar uma carta de crédito, uma certificação para esse cara. Esse cara está qualificado, pode buscar o crédito. Esse cara procura um banco, público, privado, agência de desenvolvimento, fintech, cooperativa de crédito, um banco também credenciado a operar esse instrumento. A gente está propondo, né, como um programa público de desenvolvimento para aumento da produtividade, que esse crédito seja dado de forma carimbada. Ele vai receber esse dinheiro 20% cash, para giro, porque é um fenômeno muito comum a empresa quebrar porque vendeu demais. Você dá o crédito para o cara cresce, financia, só que ele não tem giro para acompanhar o crescimento da empresa e quebra.
E ele também não tem, às vezes, educação financeira para saber isso. Então, você deu educação financeira e financia o giro dele. Os outros 80% viriam num cartão, tipo cartão BNDES. É um instrumento carimbado que ele só pode gastar aquilo em aquisição de bem de capital e serviço tecnológico, de empresas que são qualificadas. Então, ele não vai comprar no Zé das Couves. E empresas brasileiras. Esse dinheiro entra no mercado, circula na economia nacional. E como é que ele paga isso? Ele vai pagar isso por um percentual da receita futura dele. Aí vem o pulo do gato, cobrado através do imposto. Cria-se um imposto em que o fato gerador ele ter acessado o crédito. Esse imposto já existe, essa previsão na Constituição brasileira, então você só precisa de uma lei ordinária para criar isso. Contribuição sobre Intervenção do Domínio Econômico, uma CID. Você cria uma CID específica para isso. Toda vez que o faturamento do cara ultrapassar X determinado patamar, ele vai pagar X% do faturamento, e a gente propõe que esse X% seja X% do faturamento descontado da folha, para você incentivar emprego, ele vai pagar isso como imposto. Para ele, o risco é muito mais baixo, porque um financiamento que era custo fixo vira custo variável. Quando ele pode, ele paga. Quando ele não pode, ele não paga. Para quem emprestou, não existe inadimplência. Né? Se ele não pagar, é sonegação, cara. É outra história. Isso é cobrado pela Receita. Então, você tem a garantia da arrecadação. Você pode não garantir o prazo, mas a arrecadação está garantida. Ela pode demorar mais ou menos, dependendo do modelo. Tem 2 modelos para isso. Tem o SR, que é o empréstimo contingente à renda, em que você pega X financiado e vai pagar tua renda até quitar esse financiamento. Pode levar 5 anos, pode levar 20 anos, dependendo de como é que tua renda se comporte daí para frente. Ou o Income Share Agreement, que é quase um equity. O agente financeiro empresta e você se compromete durante X, 15 anos, por exemplo, você vai pagar X% da tua renda. Esse cara é teu sócio durante 15 anos. Se o teu negócio crescer muito, ele vai ganhar mais do que te emprestou. Se o seu negócio não crescer, ele vai ganhar menos. Na média, o banco vai fazer a análise de risco dele e vai determinar a taxa. Para um programa público, a gente propõe que essa taxa seja a Selic. Custo de oportunidade. O Tesouro capta a Selic, empresta a Selic, recebe de volta quita. Custo zero para o Tesouro, salvo as empresas que quebrarem. Mas a gente tem uma continha de que isso, do ponto de vista do orçamento federal, é peanuts. Mauro, a gente está chegando no final do programa, assim, eu acho essas inovações assim, fantásticas, eu acho que a gente tem que discutir mais isso na sociedade, até porque a gente tem que encontrar caminhos, né, para que a pequena e média empresa sobreviva nesse país, porque é a que mais emprega, e se a gente trouxer essa questão da inovação para a pequena e média empresa, aí, né, é uma outra dinâmica de sociedade. Né? Assim, linhas gerais, Márcio, resumindo, é um empréstimo que o cara paga na medida em que ele tem capacidade. Custo fixo vira custo variável. E quem empresta? A garantia é a garantia de arrecadação que é feita pela Receita Federal. Mauro, né, obrigado pela sua entrevista, foi muito legal, né? A gente está assim, sempre de portas abertas aí, essas novas pesquisas, e está aqui para isso mesmo, né? Para divulgar justamente essas pautas que são inovadoras na sociedade. E isso aqui é muito importante. Mauro, obrigado pela sua entrevista, né? Até uma próxima conversa. Eu que agradeço, né, muito. E se alguém quiser detalhe, quiser se aprofundar, faz contato aí contigo, você passa meu contato, a gente está aberto a conversar com todo mundo da sociedade que quiser discutir isso. A ideia é transformar isso numa política pública. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima. Para você que nos assiste, um grande abraço, um forte abraço. Tchau para todos. Abraço, obrigado. Abraço a todos.